Hebreus 5, versículo de número 13, diz assim: Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Que Deus nos ajude. Saudamos a ti que está nos acompanhando através dessa live, você que estará nos acompanhando através do nosso canal YouTube Serendip Tembe, e você que também estará nos acompanhando através dos nossos áudios, que têm se espalhado quase em todo canto, áudio das nossas ministrações. Então, te saudamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui onde nós lemos Hebreus 5, versículo 3, diz que: Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Dias atrás falamos da necessidade de nos alimentarmos. De nos alimentarmos através da palavra, termos a fome de ouvir a palavra do Senhor. Então, quando você escuta a palavra, você está se alimentando, está alimentando o seu homem interior, o homem espiritual, aquilo que você é. Quando nós comemos arroz, tudo, satisfazemos a carne, mas a palavra de Deus vem para satisfazer o espírito. Então, é necessário a cada dia procurarmos nos alimentar. Então, aí onde nós lemos, diz que: Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança. Quer dizer que alguém sempre irá precisar de se alimentar, independentemente do tipo de alimento que a pessoa estará se alimentando com ele. Mas aí ele diz: quem precisa alimentar-se com leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então quer dizer que o homem vai se alimentar, mas se este homem ainda precisa se alimentar com leite, isso significa que esta pessoa ainda é criança. Pai Germán Albertino, ainda é criança, então não tem experiência no ensino da justiça. Não tem experiência no ensino da justiça. Então Paulo já nos cobra uma coisa que em algum momento nós descartamos muito: a necessidade de ter experiência. Experiência no ensino da justiça. O ensino da justiça é o ensino da palavra. Não existe outro lugar onde você vai encontrar a justiça senão dentro do Evangelho. No Evangelho há justiça. Outro lado fora não existe justiça. Mas se você segue o Evangelho de Cristo, andar segundo como Cristo ele andou, certamente você vai encontrar justiça. Mas os outros evangelhos, segundo os homens, tem muita injustiça. Então ele diz que aqueles que se alimentam de leite ainda são crianças e não têm experiência desse ministério, não têm experiência desse ministério do ensino da justiça. Então quer dizer que nós somos chamados a termos experiência no ministério do ensino da justiça. Só isso irá dizer, mostrar que somos crescidos ou não. Porque dentro do Evangelho, chegamos bebê, nascemos, fomos crescendo. Então, em algum momento, somos chamados a atingir aquilo que se chama maturidade. Tem que haver maturidade. Mas para haver a maturidade, temos que trocar a nossa alimentação. Uma criança, quando nasce, um bebê, primeiro só depende de leite, mas a cada dia vamos mudando a alimentação, entramos na papinha, da papinha, tudo de uma forma leve, depois entramos no chimarrão, estamos caminhando. Há um dia que nós não podíamos nos alimentarmos com comida pesada, tinha que ser leite. Mas agora já crescemos, comemos comida sólida. Aqui no versículo de número 14 diz: no entanto, o alimento sólido é para os adultos. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exemplo constante da fé,
tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto ao mal. Então, esses souberam, porque se alimentaram de alimento sólido. O alimento sólido é trazido para adultos, não é para crianças. Por quê? Porque é através desse alimento sólido que vamos ter a capacidade de sabermos discernir o que é certo e o que é errado. Se você não sabe, qualquer coisinha você vai aplaudir. Há muita gente que aplaude em qualquer coisa. Qualquer coisa que aparece estão aplaudindo. Ainda que... caiu o telefone. Ainda que essa coisa saia do púlpito, porque há coisas que saem do púlpito. Essa coisa que sai do púlpito, mas você consegue ver que isto aqui é criancice. Não deveria sair do púlpito. Mas por falta de entendimento nós aplaudimos tudo. Somos profissionais em aplaudir. Então Paulo fala de discernimento. Não Paulo, o escritor aos Hebreus, diz assim: no entanto, o alimento sólido é para os adultos. Os adultos comem coisas sólidas, porque é através das quais que irão saber exercitar a fé e tornando-se capazes de discernir o bem e o mal. Porque o foco principal é saber discernir o bem e o mal. Dentro do evangelho, dentro da sua caminhada, precisa saber que isto é certo, isto está errado. Se você não tem a capacidade de gerir isto, certamente você vai caminhar num caminho escuro sem saber. O errado você vai dizer que está certo, o certo você vai dizer que está errado, porque falta discernimento. Então, isso é trazido, palavra forte, palavra alimento sólido. Quando falamos de alimento, falamos da palavra de Deus. Não estamos aqui para tratar de arroz, feijão, estamos a tratar do alimento sólido, alimento sólido. Então, esse alimento sólido é para criança, mas leite é para adultos, mas leite é para criança. Então, há pessoas que desde que se converteram só querem qualquer coisinha é motivo de voltarem para trás, porque querem serem babadas, querem ser tudo. Não. Quando decidimos te dar o alimento sólido, estamos a decidir dizer, você tem que crescer, tem que se fortalecer, tem que ser forte. Porque os desafios que vêm são muito grandes. Então, te damos alimento sólido, começamos a dizer isso está errado, começamos a dizer você tem que se separar do mundo, começamos a dizer as más companhias corrompem o bom costume, começamos a dizer que cuidado com as tentações, começamos a falar essas coisinhas, mas é para o seu próprio bem. É para o seu próprio bem. Começamos a dizer isso, você não pode pôr, aqui não pode pôr, coisinha. É tudo para o seu próprio bem. Não é para o bem dos outros. Tudo quanto nos é falado é para o nosso próprio bem. O evangelho é para o meu próprio bem. Por isso, eu preciso, não é sempre que eu vou concordar. Não é sempre que eu vou abrir a mão de algumas outras coisinhas que eu acho importante para mim. Mas por causa do plano de Deus, uma das coisas que você tem que pensar é por causa do plano de Deus. Quando a Bíblia diz que haverá diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, tem que haver diferença. A diferença somente não consiste em apenas deixar de pecar, mas você já é chamado a mostrar uma diferença em forma das suas abordagens, sua forma de falar, sua forma de agir, sua forma de pensar. Tem que haver maturidade. É essa diferença que nós somos cobrados. Mas, infelizmente, por causa dessa alimentação, nos alimentamos com leite. Parecemos a mesma coisa que o próprio novo convertido. Então, aqui, o escritor diz assim, os adultos se alimentam, diz, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir. Exercício constante da fé, quer dizer que no meio da fé você vai exercitando, no exercício constante, sempre procurando exercitar. Não é daqui para aqui. A fé é uma coisa que é exercitada a cada dia. Então, é exercitado a cada dia, exercitamos a cada dia de uma forma constante para sermos capazes. Precisamos ser capazes de sabermos discernir o que é certo e o que é errado. Não, mas para isso acontecer, você precisa
de alimento sólido. A cada dia, em algum momento não concorda, em algum momento você é catanado, em algum momento você é encontrado na linha férrea, em algum momento é encontrado em várias circunstâncias. Mas tudo é para o exercício constante da fé, para que a fé seja constante, seja firme e que no meio de tudo isso, tu saber, sem que alguém te diga que você está errado. Nós temos que chegar ao nível de não esperarmos os outros dizer que nós estamos errados. Sempre que alguém aparece para te mostrar o erro, dói. Por isso Paulo diz que examina-se, pois, a si mesmo. Um homem maduro não espera os outros dizer que você está errado. Ele se examina. Não traz justificações em situações onde acha que não deveria se encontrar. Essa pessoa é crescida. E todo bebê espera ser criticado para saber que o que está a fazer está errado. Os bebês já agem assim, as crianças já agem assim. Mas os adultos já tem que haver uma diferença. Eu não preciso dos outros, por exemplo, na minha vida. Eu não preciso, posso cometer falhas, tudo isso, mas eu não preciso de alguém para vir me mostrar as minhas falhas, porque eu sei quando eu estou certo, quando eu estou errado. Antes das pessoas virem, eu já tenho a noção. Percebe? Eu já tenho a noção. Não espero os outros, porque dói ser criticado. Dói ser mostrado a dor que você está a falar aqui, dói. Mas por quê? Quando é que isso acontece? É quando você vai repetindo mesmas coisas, as pessoas não talvez já te mudar. Acabam te enfrentando dizer que você está a falar. Não deveria agir, está a agir mal. Percebe, né? Então, as crianças, eles agem assim mesmo. As crianças, quanto mais você diz, não faz isso, faz. Não faz isso, faz. Não faz isso, faz. Não faz, vai fazendo a mesma coisa que você diz para não fazer, é o que vai fazendo sempre e sempre. Mas os adultos não. O comportamento do adulto já é diferente. O adulto é constante, a cada dia vai exercitando a fé. A fé é uma coisa exercitada. Não é uma coisa, já aconteceu na hora. Não, nós exercitamos de uma forma constante. Depois de termos exercitado, teremos a capacidade de poder sabermos discernir o certo e o errado. Ninguém, não é necessariamente alguém discernir por você. A criança que tem que ser mostrado que se você pegar isto aqui, isso vai te queimar. Isso aqui é charge, criança. Mas o adulto já não. O adulto se pegou no fogo, pegou porque, de uma forma propositada. De uma forma propositada. Porque ao longo do exercício da vida, o que acontece? Você vai compreendendo o que é certo e o que é errado. O que alegra as pessoas, o que não alegra as pessoas. O que é correto e não correto. Você já sabe. Mas tudo é por causa do alimento sólido. A vara que nós levávamos lá, que até data hoje na igreja levamos, porque a Bíblia diz que a correção, fala da correção. A correção é como se fosse uma vara para nós. Dizer, está a agir errado. Você está errado. Muitas das vezes quando alguém prega na pana, prega, dizer que aquele só está a falar de mim. Principalmente quando é uma pessoa que você conhece. Se está a falar de ti, você estava a fazer o quê? A questão é essa. Quando Jesus manda João escrever as cartas às 7 igrejas, dizia, escreve o que você vê. Muitas das vezes aquilo que a gente vê. Aquilo que você vê. Você não vai repreender uma criança naquilo que você não viu. Verdade ou não? Sim. Você repreende alguém de acordo com aquilo que você vê. Por isso Jesus diz, escreve as cartas às 7 igrejas e diga, eu sei as suas obras. Então, ele olhou para eles e viu as obras e escreveu. Você faz isto, você faz aquilo, você faz aquilo. Arrepende-te. Então, em algum momento, quando estamos aquela ali está a falar da minha vida. O que você fez? O que eu fiz? A questão é, o que eu fiz? O que eu fiz? O pecador e o publicano, a Bíblia diz que eles foram orar. E o outro dizia, Senhor, eu dou graças a Deus porque sou fiel, tiro o dízimo, faço aquilo, faço todas essas coisinhas. Não sou como esse pecador. Apontou, o pecador estava aí ao lado. Não sou como esse pecador aqui. Eu tiro o dízimo, tiro a oferta, me santifico, jejum, tudo isso. Não sou como esse pecador. O que acontece? O pecador o viu. A Bíblia diz que nem coragem para levantar a cabeça teve.
baixou, só bateu no peito e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Estava a dizer, tudo quanto esse está a falar é verdade, só isso. Não quero negar nada, não quero discutir nada. Tudo quanto ele está a falar é o que eu sou. Mas o que eu quero, tenha misericórdia de mim. Existem pessoas que abandonam a igreja porque se pregou uma palavra que encontrou-se em contramão, um choque com a vida daquela pessoa. Mas falta essa parte de dizer, uma pessoa que exerce a fé constante, ele sabe, bate com o peito e diz: Senhor, eu falhei, vacilei. Independentemente de como a coisa foi falada, mas sim, é verdade. Perdoa-me, tenha misericórdia de mim. Acabou. Você não está a facilitar a vida dos outros. Quando você reconhece o mal, você está se a tirar da cova. Sozinho. Há certas coisas que nós praticamos na ausência das pessoas. Aparecemos no público, aparecemos aí na vizinhança, todo lindo, bonitinho. Mas dentro de nós sabemos o que nós fizemos ontem, aonde nós estávamos, o que nós falamos, como é que nós nos comportamos. Mas diante dos irmãos, a paz do Senhor, oh, louvado seja Deus, estamos juntos, um abração, somos os mais santos possível. Mas a realidade, você que sabe. Há coisa que nós dizemos, quando eu fiz isso, ninguém me viu. Não há nada que você faz ou que fazemos sem que ninguém nos veja. A primeira pessoa a nos ver somos nós mesmos. Nós aqui nos vimos. Os nossos olhos conseguem ver o que nós estamos a fazer. Deus, ele vê, mas nós também. Depois de Deus, nós somos os primeiros a ver. Mas vivemos aquela vida de fingir, aparecer com uma cara diferente, todo mundo, estamos aí, somos bonitos. Mas nós conhecemos a nossa realidade. Então, o exercício da fé, se isso não mal, o exercício da fé, paz, querido, todos, paz, irmã Leonor, paz, Bishop. Então, esse exercício da fé é que nos ajuda. Quando nós exercitamos a fé, isso nos ajuda bastante, Aleluia. Por exemplo, aqui quando ele diz assim, quem precisa de alimentar-se com leite é criança. Está a dizer quem precisa, entendeu? Porque existem pessoas que precisam, eu preciso disto. Não esperam serem alimentados. Eu preciso disto, é isso que eu quero. Então, quem precisa de se alimentar com leite ainda é criança. E não tem experiência do ensino. Quer dizer que a experiência do ensino vem do alimento sólido. Então, quem se alimenta com leite ainda é criança e não tem experiência na justiça. Nesta vida, você não vai ter experiência enquanto você se comporta que nem uma criança. A experiência é adquirida com pessoas adultas, pessoas que saem das coisas de meninices e decidem crescer. Aí você vai ter a experiência da vida. Enquanto você estiver embaixo da sombra, não sei sombra de quem, embaixo de quem, você só precisa, é isso que eu preciso, aquilo eu não preciso. Começamos a separar. Não funciona. Não funciona. O que funciona é que você tem que assumir que é adulto, tem que assumir que você deve crescer. You must grow up. Don't remain child forever. Something must change. You know, do you understand what I'm saying? Yeah, you keep feeding yourself with the milk. No, it's no longer time for the milk. We need a solid food. Leite tem que ser colocado ao lado. Comida sólida, comida forte para podermos crescer. If you don't do that, you will never grow up. Você não vai crescer. Não queremos viver com pessoas que não crescem. Pessoas que não crescem nos dão um problema. They are problem. Se você não cresce, você vai ser um problema, porque seremos obrigados a te carregar todos os dias. E que vai calar com a macacala. E quando vai fazer com tem que curá-la. E curá-la com as congoto. E curá-la com a riseca. E quando você curá-la, tem que calcular com a manicama. Não. Aquilo tem que se chincha. Então, e fanele ku chincha swakudya leswi fanele ku dya swona. Idyile leti na ha ri swikanga, idyile ameleka na ha ri vatsongo. Swin'wana se hi kulile. Então, leswi vilelekaka hi ku endleni, hi ku hi pfumela leswaku hi dyisiwa hi dya ritu.
Ipfumela rito la Xikwembu li tirha vuton'wini bya hina, so that we may grow. You can't grow stealing, feeding yourself with the milk. Você não vai crescer enquanto você só escolhe, por exemplo, você enquanto tem suas prioridades naquilo que você vai comer. Não estamos na festa, num casamento onde tem um paquete, onde vamos escolher o que nós vamos comer, não estamos nesta festa. We are not in the party. Você vai escolher, não quero comer aquilo, não. Aqui se serve uma única mesa, um único mantimento sólido, formar homens. O evangelho não vem para nos cosca, não. O evangelho vem para nos transformar homens. Não nos enche de versículo, nos formar, nos transforma em pessoas melhores. E você não vai ser uma melhor pessoa enquanto você rejeitar, refutar o evangelho. Você não vai ser essa pessoa. Então, para você ser uma pessoa melhor, você precisa aceitar ser dado comida sólida, uniguashidinha. Uniguashidinha, uniguawusha, da kutiela. Algum cara em qual na uja papinha. Por isso são vocês, quando têm filhos, acabam fazendo o quê? Quando têm filhos, vocês acabam... Quando vocês têm filho, acabam tendo aquele problema de fazer o quê? De se alimentar, roubarem, comer serelac de criança. Você não vai ficar forte com serelac, comer papinha, puirite. As coisas não funcionam, você não pode crescer. Então, precisa aceitar, ser catanado com a palavra. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra é uma espada. Corta-me, corta você, todos nós somos cortados pela palavra de Deus. Mas no meio de tudo isso, Deus está lá para poder cuidar de nós. Então, o adulto se alimenta de comida sólida no seu exercício da fé para poder discernir o bem e o mal. Mas a criança precisa, eu quero isto. A criança, você lhe serve alguma coisa, não quer. Há de dizer, não quer macofio. Há de dizer, não quer cacá, não quer macofio. Porque escolhe uma criança. Mas quando você crescer, você vai saber entender. Quando cresce, vai entender o valor da verdura, daquilo que é oferecido para poder comer. Mas enquanto criança, você vai escolher. No dia que pregam contra a sua vida, contra alguma coisa que você está praticando, você há de sair da igreja. Você sai da igreja, muita gente sai da igreja porque não estão de acordo com aquilo que pregaram. Algumas pessoas sabem que é verdade, então para não passar a ouvir aquela verdade que vai lhe libertar. Porque quando Jesus disse a conheceres a verdade vos libertará. Não estava a falar de libertar de demônios, do pecado. A primeira libertação de livramento é o homem ser liberto do seu pecado. Quando fala com os fariseus, diz que vocês são um pecador, mas o escravo, aquele que comete pecado, é escravo do pecado. Mas se conheceres a verdade vos libertará. Então, essa verdade nos liberta do pecado, em primeiro lugar. Porque os demônios estão arraizados no pecado. Os demônios estão super arraizados no pecado. No pecado. Imagina, por exemplo, alguém que tem um problema de barreira espiritual. E essa pessoa tem uma vida sexual de qualquer maneira. Vai praticando esse pecado sexual. O que vai acontecer? O demônio não vai embora. Não vai embora. O demônio não vai embora. Por quê? Porque aquela pessoa está numa prática sexual que Deus não está lá. E o demônio é que se firma lá. Não é de ir embora, porque o demônio está apoderado no pecado. Então, não porque Satanás é muito forte, mas o pecado é que torna Satanás se tornar forte nas nossas vidas. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Nos liberta em primeiro lugar do pecado. O homem tem que deixar de ser escravo do pecado. A Bíblia diz que aquele que comete o pecado, esse é escravo do pecado. Conhecer essa verdade, então, eu sou livre do pecado em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não estava a falar para pessoas, em todas as pessoas possessas que andaram, Jesus não falou essa palavra, conhecer essa verdade. Mas enquanto estava numa discussão com os fariseus, ele acabou dizendo, vocês são escravos do diabo.
Mas conhecereis a verdade vos libertará. Então não vale a pena andar a correr, porque estava a dizer por causa do demônio, não. Estava a dizer por causa do pecado, por causa do impacto que o pecado tem. O pecado faz a pessoa ser escravo. Não, esse tipo de alimento quando é ministrado, mas porque as pessoas ainda querem viver nos seus pecados, acabam fugindo da igreja, acabam não gostando. Eu quando entrei na igreja, eu não gostava. Gostei muito da igreja nos primeiros dias. Até que um dia o pastor Salvador, ele pregou, eu tinha dreads. Ele começou a falar das características do dread, o que gosto, o que vejo, como é que é, surmato, tudo isso. Eu passei a odiar a ele. Por quê? Porque falou daquilo que enquanto ele falava, haviam pessoas ao meu redor. Olharam para mim, viram que o que está sendo falado no púlpito, existe alguém que tem dreads aqui. E aquilo me deixou mal, porque eu amava meu cabelo. Eu amava investir no meu cabelo. A partir daquele dia passei a não gostar. No dia que eu chegasse na igreja, encontrar que ele a pregar, estragava meu dia. Mas por quê? Porque pisou na ferida. Eu tinha que me desfazer daquele cabelo. Ah, porque dread é pecado? Não sei. Mas por causa do compromisso que Deus tinha para comigo, é só me imaginar. Se eu me imagino agora com cabelo. Me imagina agora com cabelo. Você me imaginar agora com cabelo, até data hoje me o que eu seria? Será que é onde eu estou? Não, não ia sair. Por causa do plano dele, Deus. Ele acabou Deus dizendo, você tem que cortar isso, tem que tirar isso, tem que tirar isso, tem que tirar. Mano, se você não entra no plano de Deus, você não está a atrasar Deus. Entendeu? Você está a atrasar a sua própria vida. Quem decide atrasar Deus, está a atrasar a sua própria vida. Deus nunca atrasa, nunca atrasou. Deus está sempre no tempo certo. Nunca vai atrasar. Então, se você vive fugindo por aí, vive fugindo aí, vive quer milagre urgente, it doesn't work. Não funciona milagre urgente. No verdadeiro evangelho, milagre urgente não funciona. Não funciona. Não temos encomenda. O que vai trazer é a sua conversão. Converter-se o quê? É você estava a ir para lá e você mudar de rota. O que Deus quer é que os humanos mudem de sua rota. Deixar aquela rota que você acha que é sua e tomar a rota que é exata que Deus quer com que tu tomes. Aqui onde nos diz assim, ora, quem precisa de alimentar-se com leite ainda é criança. Quem escolhe o que deve ser falado no púlpito ainda é criança. Quem tem suas escolhas no púlpito ainda é criança. Ainda é criança. E não tem experiência sobre o ensino da justiça. Há muita gente que chora. A justiça, vou te dizer uma coisa. Há um cantor que eu não entendia quando eu era rasta. Cantava assim. Todo mundo está a chorar pela paz. Dizia todo mundo está a chorar pela paz. Mas ele dizia, eu não quero paz. Eu quero direitos humanos, a justiça e direitos humanos. Diz que todo mundo chora pela paz, mas ele disse, eu não quero saber de paz. Eu quero justiça e direitos humanos. Eu não entendia nos tempos, mas agora eu entendo. Estamos num país que nós achamos que estamos em paz, mas não existe paz num país onde está cheio de injustiça. Não existe paz. Você pode dizer que é paz. De onde vem a guerra? A guerra vem da injustiça. Quando as pessoas se sentem injustiçadas, é quando levantam. Quando acham que não há justiça dentro do país, dentro de uma sociedade, dentro de uma igreja, a pessoa se levanta. A injustiça cria revolta. A revolta é que produz guerras aonde nós andamos. Então estamos todos, choramos porque queremos paz, mas estamos na vida de injustiça. Não funciona. Não funciona. Vamos viver aparentemente que está tudo. Então aqui fala muito da justiça. Diz que esses que se alimentam com leite ainda são crianças e não têm experiência sobre o ensino da justiça. Eles não têm experiência, não sabem o que é justiça. Vão sempre chorar porque querem paz. Hão de viver injustiça toda a vida. Mano,
Se você precisa da justiça, encontra no Evangelho. No Evangelho, por isso Paulo diz que o Evangelho não é comida, não é bebida, não é roupa, não é tudo isso, mas é paz, é justiça, é alegria. Coloca a justiça lá. Não, dentro de você vai encontrar justiça. Mas enquanto você permanecer a se alimentar com leite, como criança, não terá experiência do ensino da justiça. Não terá. Você não vai ter experiência. Porque você se alimenta com leite e escolhe. Há de viver piores injustiças dentro da igreja. Dentro da igreja você vai enfrentar injustiça. E você vai aplaudir injustiça. Pior que dentro da igreja não se reclama nada. Na igreja é o único sítio que as pessoas não podem reclamar nada. Ainda que achem injustiça, as pessoas não podem reclamar. Porque é na igreja. É na igreja, você não pode reclamar tudo. Tudo que dentro da igreja você reclama é pecado. Os crentes são ensinados que você está a pecar. Você está a blasfemar. Ainda que vê que isto aqui está errado. Porque há muita coisa que acontece dentro das igrejas. Já tive o privilégio de passar em muitas igrejas. Não estou a falar de congregações, muitas igrejas. A injustiça, você encontra a injustiça lá. Mas você não pode falar porque está pecando contra está pecando contra o fulano, está pecando contra tá. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter sede da justiça, fome da justiça. Se formos injustiçados no mundo, dentro da igreja já não. Se existe um sítio que eu não quero ser alcançado com justiça, é na igreja, na sociedade. Por isso eu concordo com Peter Tosh quando ele diz que eu não quero paz. Eu quero direitos iguais e justiça. Direitos iguais e justiça. Mas para você ter direitos iguais, conhecer a justiça, você tem que se alimentar de comida sólida. Você tem que se alimentar de comida sólida e aí você vai discernir. O que o pastor falou hoje, não, pastor, não é correto. O que o irmão Xixi falou hoje, não é correto. Por quê? Porque a justiça, a experiência do discernimento do bem e do mal estará dentro de você. Estará dentro de você, porque você se alimenta com comida sólida. E o seu exercício da fé está a produzir experiência, está a te tornar capaz de saber discernir o que é bom, o que é errado. Mas enquanto isso não acontecer, não vai mudar nada. Nothing will change. Your life will remain the same. Você não saberá julgar as coisas. Existem pessoas que dizem não julga, não é verdade. Jesus diz que julgai, mas não julgai segundo a aparência. Isso means that we can judge in the church. Não disse não julgar, diz que não julguei segundo a aparência. Quando alguém diz que não julgue segundo a aparência, está dizendo, pode julgar, mas não segundo o que você aparenta ver. Não segundo o que você aparenta ver. Não, se não existe o crescimento do discernimento, vamos aplaudir tudo. Mesmo que está errado, nós vamos aplaudir. Porque somos profissionais. Se existe um povo. O povo da igreja é profissional em aplaudir. É profissional em dizer amém. O povo da igreja. O povo da igreja é profissional em dizer eu recebo. Mesmo sabendo que não há condições dentro da sua vida, que é quando a bênção vem, será picada. A pessoa sabe que a minha vida não está organizada. Se estão a falar isso, pode estar a falar para outra pessoa, porque a minha vida ainda não está organizada. Mas diz, eu recebo. Mas sabe que não vai dar certo. Por quê? Porque tem um útero cheio de miomas e tudo vai se estragar lá. Vai se estragar lá. Mas sabe. Mas porque não quer se tratar. Então, aqui ele fala claramente, diz, no entanto, o alimento sólido não é para qualquer pessoa. It's not for anybody, anyone. Yeah, there are special people for this solid food. Há pessoas especiais. Por isso ele diz, no entanto, o alimento sólido é para os adultos. We are not preaching this gospel for child. No, a Ishuma ele vai que ele banana.
Porque sabemos que isso é evangelho, é tudo. Não. Então, o alimento sólido é para os adultos. Não é para qualquer pessoinha. Não é para criancinha, é para os adultos. Se nós prepararmos o alimento sólido, é para pessoas grandes, adultos, não é para crianças. Se você ainda é criança, melhor continuar na papinha, melhor continuar no leite. Vai comprar nane, vai comprar não sei mais o que, nildo. Compra nildo, tá, compra essas coisinhas. Do you understand? Mas, se você é adulto, all the time, nós vamos trazer alimento sólido para ti. Porque nós estamos a servir crianças. Nós estamos a servir crianças. Estamos a servir adultos, por isso vamos trazer uma boa chima, vamos trazer um tio-robe, vamos trazer... Estás a ver uma festa, né? Uma festa que somente não tem carne aí. Não tem essa coisa de maionese, não tem essa coisa de lasanha, não tem pizza aí. Trazemos aquilo que são as nossas raízes, que tornaram-nos fortes. Se crescemos, chegamos até esse ponto por causa de uma boa chiguinha, uma boa tio-robe, mas o que mesmo? Uma boa chima, uma boa guinha, todas essas coisinhas. Isso nos tornou fortes. Uma maçã lá no campo, essa coisa de maçã encontramos pelo caminho. Uma boa mandioca. Esse alimento é para os adultos. Por isso crescemos forte, somos maduros, temos experiência da vida. Não somente da vida. A experiência da vida. E por aí que diz, no entanto, os alimentos sólidos é para os adultos. Não sei se eu estou falando com adultos aí. Adulto não tem problema em dizer adulto, sai do pecado. It's not a problem to tell that person that you must leave the sin. Sai do pecado. Não é problema. Porque eu estou falando com um adulto, o adulto não zanga, o adulto reconhece e diz, mas é verdade, eu vou sair disso. Adulto. Não estou falando com criança. Criança, você vai dizer tchá que vai pegar. Criança dá trabalho. Aquilo que você diz não pega. Quer saber por que disseram que eu não tenho que pegar? Porque é criança. Mas nós não somos mais criança. Por isso, para ti é preparado comida sólida. Sabe por quê? Para um exercício constante da fé. Por que te servimos comida sólida? É para um exercício constante da fé. É para um exercício para você ser capaz de saber discernir. Saber discernir tanto o bem quanto o mal. Por isso trazemos comida sólida, porque nós sabemos que você é adulto, você não é criança. Se você fosse criança, íamos arranjar aquela garrafa, beberão. Dávamos beberão, dávamos xuxa. Mas você não precisa mais de leite. Leite não te faz nada. Você não fica sacio, não vai trazer nenhuma nenhuma nutrição saudável para a sua vida. Por quê? Porque é tudo coisa de criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Você é esse adulto. Se você ainda era criança, saia das coisas de criancice. Não é justo a tua idade, por exemplo, a tua idade. Te encontramos, você está a brincar com escambado, o tranga escambado. Não é? O tranga escambado. Não, porque o adulto não brinca. Mas é estranho você encontrar adulto e escambado a tranga checa. Não é? Tranga, tranga não chega. Tranga mamãe, papai na mamãe. Tranga, coisa de criança isso. A primeira coisa que eu posso fazer é chamar um cara, te levar para o hospital, te levar para o insulino. Porque você não está bem. Mas há pessoas com esse comportamento, adultos, mas vai tranga escambado. Tranga com namorado, vai tranga com Iva, vai tranga com engenho, vai tranga com engenho. Porque são crianças. Por isso não vou como. Quando Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando diz que nem tudo me convém, está a dizer assim, enquanto na família, enquanto na família. Por isso vocês, as mulheres, tem algumas mulheres que estão aí, algumas irmãs. As mulheres são bom, bicho, as mulheres são boas para isso. Combinam tudo. Não é qualquer coisinha que a mulher põe. Aí ambala lixo um fanelaca. Estamos numa era onde temos que combinar. Deixa eu xingar a fanela e ambale. Guzashai fanele. Lifla kuyikulile.
As mulheres para vestir agora fazem combinação das cores, parecem que querem pintar uma casa, fazem combinação, mistura de... Não, eles combinam porque estão à procura de alguma coisa, shivatsamisaka, shivashongela, shivashongela, abayambali. Há certos comportamentos que já não é para nós. Mas ainda fazemos por quê? Porque a pessoa aí fanele. Por isso não posso falar, enquanto se apumele, o camba aí, enquanto se fanele, que se entra. Aí enquanto se fanele, se embara, aí enquanto se fanele. Mas mesmo assim ainda fazemos. E não é. Crianças, ainda somos crianças. Mas lutamos lá em casa porque isso aqui, quando você diz não faz, volta a fazer. Você também está fazendo uma coisa. Está a fazer mesmo. Deus diz não faz isso, você faz. Deus está dizendo não faz aquilo. Você está fazendo exatamente o que Deus está dizendo para tu não fazer. É exatamente o que você faz. Então precisamos crescer, mudar. Se você não cresce, não espera os que estão à tua atrás também crescer. Como é que os outros vão crescer? Numa casa, por exemplo. Numa casa onde se brinca de latinhas. Como é que os outros vão querer brincar com panelas? Quando você ainda brinca com latinhas. Precisa crescer. Tem que ir uma. Caçar o sangue. Isso aqui não gosto. Quando falam disso na igreja, não gosto. É criancice. Quando temos desejo de te ver crescer, nós vamos trazer comida sólida. Deus abençoe a sua vida. Não zangue para mim. O que eu falo aqui, estou a compartilhar aquilo que Deus fala comigo. Percebeu? Não estou a falar, estou a compartilhar contigo aquilo que Deus ele está a falar comigo. Está a dizer que eu preciso me alimentar com comida sólida. You know why? Diz, Léo, você tem que ser adulto. Se alimentar com comida sólida. Mas para o exercício constante da fé. Sou chamado a exercitar a fé day by day. Daily. I must practice the faith. So that's why I must obey what the Lord is saying. Tem que obedecer o que o Senhor está dizendo. Sem questionar nada. Sem me justificar. Eu não quero me justificar. Eu não gosto de me justificar. Então você também tem que aprender a não gostar de se justificar. Não diga mais. Mas o quê? Se Deus disse não, você dizer não. Não vou fazer. Acabou. Não se justifica. Então você vai se justificar. Porque eu sou, porque eu faço isso por causa disso. Estou a mantizar porque não tenho marido. Estou a roubar porque não tenho dinheiro. Porque essas desculpas não vão te levar a lugar nenhum. Em nenhum momento Deus vai entender isso aqui. Imagina, por exemplo, estou a terminar. Eu já acompanhei na televisão alguns que são pegos no crime. Na esquadra, quando são perguntados o que aconteceu. Diz, pastor arrependido. É Satanás. Nunca ouvi essas pessoas. Acho que você já ouviu. Pessoas que culpam Satanás na esquadra. Se fosse na igreja, a primeira coisa que o pastor faria era orar pela pessoa, expulsar aquele Satanás. Mas na esquadra não funciona, não funciona oração. É Satanás que te influenciou ou não? Não há nenhum oficial que vai dizer pode ir para casa porque foi Satanás, ou levam esse irmão para a igreja, onde ele libertar, depois voltar para casa. Não funciona. Então é aquilo que vai acontecer no céu. Ninguém vai dizer, porque Satanás na terra. Não, você fez, acabou. Pois não há nenhuma provação que vem a nós que estará abaixo da nossa capacidade. May God bless your life. May God bless your family. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Eu vos amo bastante. Por isso, não deixa de deixar o seu like. Deixa o seu like aí e compartilhe esses vídeos. Se você fica abençoado, claramente você vai compartilhar esses vídeos, vai deixar o seu comentário, nossas melhorias. Ainda estamos a trabalhar nesse nível, é um telefone ajeitado, tudo isso, mas não vamos deixar de correr. Estamos a correr com gigantes, tá? Tudo já organizado. Mas nós também vamos avançar. Deus abençoe.